O ser humano não é apenas alma. O homem e a mulher se unem no ato sexual e em comunhão com Deus, participando do seu poder criador, formam um corpo no qual Deus infunde a alma. A alma é o princípio ativo que unifica, que faz aquele novo ser humano existir como tal. A fonte original do poder, do pensamento, do amor, da paixão, da energia, vem da união do corpo e da alma. E essa força vital é conhecida como Vita e se manifesta de 3 formas: do ser em si mesmo, do ser em relação à humanidade, do ser em relação ao cosmos. Quando nós pensamos no ser em si mesmo, nós entendemos que é uma ideia de autopreservação, é a consciência da sua dignidade de ser criatura de Deus, titular de direitos e deveres, de ser um sujeito de crescimento, não só corpóreo, mas espiritual, mental. Em suma, não somente o autorrespeito, mas um alto amor que busca o crescimento em virtudes, visando a perfeição. Em relação à humanidade, o Vita se manifesta como a própria geração da espécie humana, a formação da família como base da sociedade e do próprio Estado, em que direitos e liberdades individuais são limitados por direitos e liberdades de outrem, a permitir a própria existência da sociedade e o bem comum. Em relação ao cosmos, ao universo, esse Vita se manifesta pelo assenhoramento, pela posse dos bens terrenos, como garantia da liberdade exterior, da qual a alma é a garantia da liberdade oculta. Vamos ao que o venerável Dom Fontonchin nos ensina a respeito. Mas, e eis aqui o fato importante, o direito à autoconservação poderia transformar-se em egoísmo e a capacidade de procriação poderia tornar-se licenciosa e o sentido de propriedade poderia vir a ser comunismo ou um capitalismo monopolista, se houvesse uma perturbação básica do Vita e das relações entre corpo e alma, tais como Deus as determinou. E foi justamente o que aconteceu naquilo que chamamos a queda do homem. O finito se afastou do infinito, a criatura repudiou o Criador e entrou em desordem, e entrou em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, essa desordem, essa tendência a manter esse desequilíbrio, o venerável Dom Fontonchin chama de concupiscência. Também nós encontramos esse termo em São Paulo. E ele nos diz, a primeira dessas concupiscências, sempre relacionando aquelas 13 dimensões, manifestações do Vita, torna-se orgulho ou egoísmo. A segunda torna-se concupiscência, ele coloca em letra maiúscula, que é relativa ao sexo. E a terceira, avareza ou cupidez. E delas 3 se originam todos os pecados que o ser humano pode cometer. Não que existam 3 concupiscências ou libidos e que uma das 3 deva ser identificada com o Vita. O orgulho não é força básica da vida, nem o sexo, nem a cupidez, mas todas as 3 são tendências à desordem em relação a uma força básica ou Vita. E aí ele assinala o seguinte: a concupiscência, e aqui bem relacionada ao sexo, não existia no estado de inocência porque então os instintos mais baixos estavam sujeitos à razão. Essa tendência a desracionalizar ou irracionalizar o instinto da procriação, a par de outros atos relacionados a isso, é que pode ser englobada no uso que se dá modernamente à palavra sexo. E ele finaliza, mas sexo é mistério, tem sua matéria e sua forma. Sua matéria é a capacidade física de procriação. Sua forma é o poder participar nos propósitos criadores de Deus,
porque sexo é relacionado com criação e porque Deus é fonte de toda a criação. O sexo é considerado como intimamente ligado à religião, porque o homem foi intimado a participar da criação e porque o homem e a mulher são cooperadores de Deus na edificação da humanidade. Há algo de respeitável no ato sexual. E eis porque todos os povos associam o casamento a uma cerimônia religiosa.